Olá, gente! E aí, como é que vocês estão bem? Estão bem? Ah, não, mas vai ficar, tá bom? Bom, eu venho falar para vocês hoje, não é? Das bênçãos que Deus tem na sua palavra. Por que bênção? Sim, bênçãos porque na sua palavra, na palavra de Deus, Deus, ele instrui os seus filhos a se alimentarem bem. E algumas coisas Deus diz não. Lembra quando eu falei para vocês que o não de Deus é para a nossa proteção e para o nosso bem? Porque a gente sabe que quem ama, cuida. E Deus nos ama muito. Lembre-se, Deus nos ama. E o desejo de Deus é nos ver saudável, feliz, não é verdade? E até porque a gente aprende e sabe que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então precisamos cuidar dele para que nós possamos ter pensamentos bons, não é? E uma vida saudável. Mas o que eu quero falar para vocês, na verdade, é assim, esclarecer um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu dei o meu testemunho, por sinal tá aí no nosso canal, né? Meu testemunho da minha cura, né? De um câncer que Deus me curou. Graças a Deus, Senhor, muito obrigado. Eu louvo ao Senhor por essa bênção. E eu quero falar para vocês, assim, por quê, não é? Que na verdade o porquê a gente às vezes nem tem resposta, não é verdade? Pois bem, quando você começa vamos falar da palavra de Deus. Quando você começa a ler Gênesis, você vê que depois da criação, quando Deus cria a terra, o mar, e aí ele cria também o alimento para Adão e para Eva, que é o alimento que Deus aconselha a termos cada dia, né? Gênesis, você vai, capítulo 1, a partir do versículo 11. No versículo 11 você já encontra Deus criando as frutas, os frutos, as ervas, não é? E para o nosso alimento. Muito bem. E aí, quando você chega lá em Levítico, que nós vamos chegar em Levítico, aí que foi depois do dilúvio que o homem passou a comer carne, e aí Deus disse, não, eu vou agora separar o que o homem pode e que não pode comer. E aí nós temos lá a carne de porco, que Deus pede para que a gente nem toque nela, nem chegue perto. Imagine a gente comer a carne do porco. Pois bem, mas existem as pessoas que não acreditam, não é? E a gente respeita, tá certo? A gente respeita porque não é fácil você ter uma vida inteira de comer comidas e depois você diz, isso não pode, isso não pode, isso eu não como, isso eu não posso comer. Mas eu ainda repito para vocês, tudo que Deus fala, quando ele diz não, é para o nosso bem. Pois bem, eu falei para vocês lá no meu testemunho, né, quem já ouviu, quem já viu, né, desde os meus 30 anos que eu tento me alimentar bem, devido a um problema de saúde, né, que eu tenho gordura no fígado, e eu me cuidava, né? Quem me conhece, os mais chegados, sabe que muitas coisas eu não comia. Eu não como não. E menina, o que é que você come? Aí eu falo, eu como tudo, menos isso, tá certo? Mas eu quero falar para vocês o seguinte, porque eu estou esclarecendo a vocês o que aconteceu comigo, porque eu fiquei preocupada. Sabe por quê? Porque tem uma pessoa, assim, uma pessoa bem chegada a gente, que não estava comendo nem fruta, nem verduras, porque disse que, assim, olha, a Mazé comia tudo isso e teve câncer. Não vou comer mais não isso. Homem, não vou não mais comer isso. Mas deixa eu dizer para vocês, esse câncer meu, ele que eu tive, né, um câncer de intestino, muito agressivo por sinal,
o médico falou que esse câncer, para ele se manifestar, para ele, né, mostrar, dizer, cheguei, leva de 10 a 20 anos. Então, veja só, vamos fazer as contas. Hoje eu tenho 52 anos. Se é de 10 a 20 anos, eu não sei, mais ou menos, né? Se for 20, mais de 20 anos, foi com 30, 35, 40. Bom, não importa. O que importa é que eu quero dizer para vocês que cuidem da sua saúde, né? Cuidem. Só sabe quem perde, não é? Porque quando você vê nos leitos dos hospitais as pessoas sofrendo, muitas vezes por conta da alimentação, não é? A maioria, eu acho que 90% ou mais é devido à má alimentação. E aí, eu hoje sou vegetariana estrita, não é? Mas só tem 2 anos, tá certo? Só tem 2 anos. Só que antes eu comia carne, eu comia açúcar, eu comia refinados, biscoitos. Pô, eu tinha uma vida assim que aparentemente normal de outras pessoas, que hoje a pessoa olha assim e diz, quem é vegetariano não é normal. Mas eu sou normal, tá certo? Eu sou normal. Mas o que é que eu quero falar para vocês? Eu fiquei preocupada, né? Porque muitas pessoas questionaram, inclusive da minha família, questionaram porque eu cuidar tanto da minha saúde, comer, selecionar os alimentos para eu comer, e mesmo assim teve câncer. Mas deixa eu falar para vocês. Eu disse para vocês que esse câncer que eu tive, ele era de 10 a 20 anos para ele se manifestar. Não é de um dia para a noite. Não é de 2, 3, 4, 5 anos. Levou tempo. E eu quero dizer para vocês. Em Gênesis 1 e o versículo 11 diz assim. Deus disse, né? Produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra produziu as ervas, produziu as relvas, as sementes, as árvores, todo tipo de árvore que davam fruto, né? Cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. Quando Deus diz não, é porque Ele conhece a nós. Foi Ele que nos fez. Ele sabe como é que eu funciono, gente. E Ele sabe qual é o alimento bom, não é? O que vai me trazer saúde. E se você for na palavra de Deus, você vai encontrar, não é? Tudo que você deve comer, tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se eu não tivesse mudado a minha alimentação, se eu não tivesse me cuidado, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês. Não estaria. Porque nós sabemos que Deus, Ele cura, que Deus, Ele cuida de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é cuidar de nós. Gente, cuidem de vocês, vejam o que vocês estão comendo, vejam o que vocês estão fazendo com a saúde de vocês. E aí, eu quero falar para vocês que, assim, questionaram, pensaram, por que a Mazé teve câncer, se ela cuidava muito bem da saúde dela. Veja, eu comecei a ser vegetariana em 2019, viu? Então, assim, 2018, não é? No finalzinho de 2018. Então, tem o quê? 2 anos, não é? 2019, 2020, 2 anos que eu sou vegetariana. Outra coisa,
Quando eu estava no hospital, eu fui questionada também, né? Eu fui questionada, por que você é vegetariana e você teve esse câncer? Não era para você ter câncer. Às vezes, as pessoas têm uma visão, assim, um olhar de quem é vegetariano não vai ter câncer. Gente, lembre-se, quando você torna-se vegetariana, você já teve uma vida inteira de que você se alimentou mal. E vem as sequelas. Eu tive sequelas da minha alimentação, do meu emocional, porque a gente sabe que o câncer, ele tanto pela alimentação, os maus hábitos, quanto também os emocionais, não é? Então, o que acontece? Houve um processo todo na minha vida, não é? E eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a um grupo que eu participei do WhatsApp, de pessoas que se dispõem do seu tempo para cuidar do próximo. E eu me emociono muito quando eu falo disso. Sabe por quê? Porque as pessoas se preocupam com o próximo. E eu louvo ao Senhor porque Ele levantou pessoas como a Aurora, não é? Que foi no grupo dela, e também o Paulo Ribeiro, que ele orientou a Aurora e orientou o grupo dela para que nós pudéssemos fazer uma desintoxicação do nosso corpo, para você limpar o seu corpo, para então você começar a comer comidas saudáveis. Eu fiz uma desintoxicação, fiz 4 meses e depois mais 3 meses de crudívero, comidas, eu comia frutas e verduras. E foi nisso aí que eu fui alertada, né? O meu corpo falou e eu descobri o meu câncer. Quando eu mudei a minha alimentação, Deus me limpou, gente, de uma forma milagrosa. Quem me conhece sabe. Eu fiz a minha parte. Foi fácil mudar? Não foi fácil. Mas eu consegui e você também consegue, tá certo? Você também consegue. Então, eu quero esclarecer para alguns amigos meus que me conhecem, que não tem assim, eu digo amigos, porque para mim todo mundo é meu amigo, tá certo? Que não tem uma intimidade comigo assim, de me conhecer, não é? Porque alguns já me conhecem. E outra, que não me conhece, assim, minha família, não é? A própria minha família mesmo. Você come tudo tão direitinho, você não come isso, não come aquilo, não come isso, não come aquilo. Olha aí, com câncer, tá vendo? Quer dizer, e eu repito, se eu não tivesse mudado a minha alimentação, se eu não tivesse buscado forças divinas, porque foi Deus que me deu forças para eu mudar. Gente, não é fácil, mas eu consegui. Se eu não tivesse mudado, eu não estaria, repito, não estaria aqui falando com vocês. Então, o que é que eu quero falar e quero pedir, né, para vocês? Comam comidas saudáveis. E para quem pensou assim, mas eu só comia fruta e comia verdura, hoje eu já como cozido, tá certo? Como outras coisas, como o feijão, né? Eu já como macaxeira, eu tô comendo cozido e cru também. E eu quero dizer para as pessoas que se disseram, mas só comia frutas, verduras e tudo direitinho e teve câncer. Olha, eu quero falar para vocês com todo carinho. Eu já estava com câncer, tá certo? Só que eu não sabia, tá bom? Eu já tinha ele. Então, quando eu mudei, quando eu resolvi, com muita oração, viu? Resolvi ser vegetariana, foi aí que eu tive o livramento, né? Deus me curou, tá? Foi através da alimentação. Então, eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a todos que oraram por mim, pelo carinho de vocês. Mas eu quero dizer uma coisa. Vamos pensar em nós e na nossa saúde, tá bom? Deus nos ama e quer que seus filhos tenham saúde, não é? E tenham vida. Então, que Deus abençoe vocês, tá bom? E comam, procure comer o que for mais saudável possível, tá bom? Que Deus abençoe. E eu gostaria agora de fazer uma oração com vocês, tá bom? Vamos orar?
Pai querido nosso, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós de uma forma tremenda. E muito obrigado porque na sua palavra, Pai, tem as instruções necessárias para que a gente tenha uma saúde boa e que a gente também, que nós também encontramos o teu poder e a tua graça. Muito obrigado. Abençoa quem está me ouvindo, meu Deus. Dá forças para que eles consigam vencer o apetite. Que eles consigam comer comidas saudáveis. Porque o desejo do Senhor é que a gente tenha saúde. E o nosso desejo também é que a gente seja saudável. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Um beijo para todos vocês. E não esqueçam, vamos mudar os nossos hábitos alimentares, tá certo? Para que a gente tenha mais saúde. E forças, tem sim. Peça a Deus que Ele te dá. Tá bom, meus amores? Beijos e até mais, viu? Depois vai vir mais vídeos. Vai ter mais bênçãos. Tchau!